Bruna, autora do quadrinho Orion em uma Cidade Mágica, e no vídeo de hoje eu vou dar dicas para vocês de como começar um quadrinho, uma história em quadrinho do zero. Então vamos começar! Dica número 1, o roteiro. Pode parecer meio óbvio, mas é muito importante ter um roteiro muito bem estruturado e pensar na quantidade de páginas que você vai fazer o seu quadrinho. Eu aconselho a vocês a começarem com histórias curtas, não histórias parecendo seriado, série, porque fazer quadrinho é muito cansativo. Então eu aconselho a vocês a fazerem 15 páginas, tá bom? Até menos que isso, para vocês sentirem a vibe. Então, tipo, historinhas curtas que seriam o ideal para fazer a história, e história completa, fechada. Não tente prolongar mais a história, mas assim, uma história interessante que tenha início, meio e fim. Que assim o leitor vai ficar instigado a querer ler ou comprar o seu quadrinho, porque eles vão saber que tem um final ali. Dica número 2, defina o formato do seu quadrinho logo de início, na hora que você vai programar. Fez o roteiro, pense no formato, porque o formato é o que vai definir como a sua história vai ser lida. Porque tem o formato online, onde você pode colocar em sites de histórias em quadrinhos especiais para isso, como por exemplo o Tapas, né? Então essas leituras são em formato vertical, assim, estilo para celular. Então o pessoal vai ler assim, passando. Então os desenhos vão ficar totalmente assim. E se você for fazer em formato impresso, se atente à linha da sangria do quadrinho, para o seu desenho, na hora que você for desenhar lá, para a gráfica não cortar o seu desenho. Vou mostrar um exemplo para vocês. Como, por exemplo, vocês viram que eu pus uma linha aqui na borda, aqui é a linha do quadrinho. Porém, eu coloco uma outra linha para definir que eu só vou pôr os quadrinhos nessa linha. Então, aqui o desenho não passa. Você pode fazer um desenho passando também, mas aí tem que fazer um formato que possa cortar e que não vai tirar nada do cenário, como essa página dupla aqui, por exemplo, que eu quis fazer. Então aí você tem que já definir o que vai ser cortado e o que não vai ser cortado. Por exemplo, aqui aí já ficou definido. Como é uma cena importante, então eu aconselho a fazerem a linha da sangria. E aqui eu trouxe alguns exemplos de formatos diferentes de quadrinho. O meu do Orion é 16 por 23. Eu adorei esse formato, adotei ele porque ele é fácil para ler, fácil para manusear. E eu gostei bastante, então a Tenar também já vai fazer esse formato, já estou acostumada com esse formato e eu gostei bastante. Tem esse formato mais quadrado, que eu peguei de exemplo, que não é o meu quadrinho, mas é um quadrinho da Carol, né, que eu gostei muito, da Carol Rossetti, e muito bonitinho, tem esse formato mais quadrado assim. Temos o formato americano, que eu não peguei aqui de exemplo, mas eu posso mostrar foto. Tem esse formato menorzinho ainda, e tem formatos, né, com lombada, que é assim, e sem lombada, que é grampeado assim. Então você tem que pensar, se for 15 páginas ou menos, como vai ser uma página colada na outra, assim, bem frente e verso, então pode ser que tenha menos páginas e não vai precisar de lombada e é só grampear. Então tem que ver esse detalhe também. Dica número 3. A dica número 3, aconselho a vocês a lerem esses dois livros aqui, que é muito importante, que quando eu fiz curso na Casa dos Quadrinhos, eles me indicaram, que eu aprendi todo o contexto da história em quadrinhos, de como fazer no meu curso que eu fiz da Casa dos Quadrinhos. Mas esse livro também que ajuda muito a vocês, que é Desvendando os Quadrinhos e Desenhando Quadrinhos, de Scott McCloud. Então são livros muito bons para vocês pegarem mais a fundo o contexto das histórias em quadrinhos, de como fazer. Dica número 4. É muito importante vocês lerem muito histórias em quadrinhos, de vários gêneros. Como esse aqui, por exemplo, Os Diários de Amora, que é um quadrinho francês, prestando atenção na virada de página, como é contada a história, né? A mudança de página, porque é muito importante que o leitor queira saber mais e mais sobre a sua história.
Então, você tem que terminar um quadro instigando ele. Opa, peraí, deixa eu virar aqui para ver o que vai acontecer na próxima página. Então, não precisa nem sempre ser assim, mas sempre deixar uma pontinha solta para que vai virando a página e o leitor comece a prestar mais atenção em cada detalhe da sua história. É muito importante. Eu indico para vocês esses Diários de Amora, que é um quadrinho francês, muito lindo, cores maravilhosas. Tem o volume 1, que é esse aqui, o Zoológico Petrificado. Eu vi que tem o volume 2 também, da editora Nemo. Então, eu aconselho a vocês procurarem ele, que é muito bom. E eu tô louca para ler os outros volumes. O formato do roteiro de um quadrinho é diferente de um formato de roteiro de livro, por exemplo. Porque aqui, no formato de quadrinho, você precisa colocar a câmera que vai estar escrito, né? Então, assim, você pode escrever um roteiro primeiro, mais simplificado. Mas, aqui, por exemplo, essa página que eu fiz, coloca a página número 1. Quadrinho, cenário da cidade de Bruges, Bélgica, visão da câmera panorama. É tipo assim, esse aqui é uma teste que eu fiz para a história da Tenar. Descrição da cidade. Cidade tem várias casinhas iguais, feitas de tijolos com telhados, tananã. Descrição da cena. Uma multidão de adolescentes saíram apressados, doidos para voltar para casa. Quadrinho número 2, quantos quadros vai ter em cada página, né? Descrição da cena e por assim vai. Aí seria mais ou menos assim. Mas eu sempre faço um roteiro mais basicão mesmo, sem as páginas dos quadrinhos para me localizar, porque é bem difícil já ir pensando direto na cena, qual câmera que vai ser, se é um close, se é uma câmera afastada, se vai mostrar só o cenário da cidade. Então, muitos detalhes que você tem que pensar quando você for fazer um quadrinho. Então, se atente a isso também. Dica número 6, se atente aos formatos dos quadros dentro da história, né? Tente variar os formatos, não faça tudo muito igualzinho. Então, como aqui, por exemplo, eu trouxe vários exemplos para vocês verem. Esse no Diário de Amora, eu gosto muito de como eles fizeram esses quadros, né? Bem assim, horizontal, depois tem pé, depois tem maior, menor, página dupla, que é quando eu já mostrei para vocês, que é quando a página ocupa duas páginas ao mesmo tempo. Como por exemplo esse aqui do Tartaruga Ninja, né? Ó, que já é uma página dupla. Esse da Mulher Maravilha também, que é bem mais complexo, porque são vários quadros. Não aconselho a fazer muitos quadros numa página só, porque fica muito texto para ler, muito cansativo e complexo também, para você encaixar todas essas ceninhas. Mas é só um exemplo de um quadrinho mais antigo dos anos 80. Se atentem às onomatopeias, que são a parte mais divertida dos quadrinhos, que é aqueles sons que a gente ouve, como buzina de carro, fom, pim, chua. Então eu trouxe um quadrinho aqui para mostrar para vocês de exemplo que eu adorei quando eu li, e eu fiquei muito surpresa com o jeito que eles encaixaram as onomatopeias nesse quadrinho, que é do Bidu, né? Vou mostrar para vocês. Sim, Bidu Caminhos, que esse eu achei acho que foi uma das histórias em quadrinhos mais criativas que eu vi de onomatopeias, que são essas letrinhas aqui, né? Eu adorei, ó. Aqui, maravilhoso. Muito bem distribuída. Eu queria muito fazer assim, ainda não consigo, mas são exemplos maravilhosos. Então por isso que eu falei, leiam quadrinhos para vocês verem o que pode fazer, o que não pode fazer, ideias para surgir, né? Aqui, ó, a fonte mais gordinha. Então, Bidu Caminhos é um quadrinho excelente de exemplos de onomatopeias, que é muito legal. Dica número 8, se atente aos balões das falas, aonde que eles vão ficar. Porque não adianta nada você fazer aquele cenário lindo e depois pensar, aonde que eu vou colocar
os balões de fala. Então, aquele trabalho que você teve no cenário vai tampar um pouco, como por exemplo aqui, que eu coloquei muitas falas de balões, né? E como eu gosto de colocar a letra maiorzinha um pouco para o pessoal ler, ter mais facilidade para ler, né? A parte que tem balão eu não coloco muito cenário, só coloco o cenário onde não tem balão e não tem fala. Então, lembrem das falas, que é o lugar que vai ter fala, qual é o lugar que não vai ter, porque aí não vai ter a necessidade de você ter o trabalho de fazer o cenário e vai ter que apagar, porque simplesmente vai ter que colocar o balão das falas, né? Então, a não ser que o quadrinho seja mudo, né? Porque mudo, por exemplo, que não tem fala, só a ilustração em si, contando uma história. Então, quando esse quadrinho mudo, você tem que saber contar a história sem precisar das falas. Dica número 9, se atente também ao cenário, à localização onde os personagens estão, que é numa praça, num clube, no cinema, para mostrar mesmo em detalhes onde ele está. Então é muito importante isso, e também vou colocar aqui um bônus da expressão do personagem, e treinar bastante expressão de assustado, medo, né, e tristeza, para que traga emoção para o seu leitor, para ele sentir também na pele o que o personagem está sentindo. Dica número 10, e a última, mas não... Meu Deus do céu. Socorro! Gente, o cenário estava caindo aqui. Tentei arrumar, mas enfim, depois eu vejo o que aconteceu. Mas na última dica aqui, que é a dica, uma das mais importantes, que é façam thumbnails. Tipo, já não comecem fazendo seu quadrinho já de primeira, meu Deus, eu vou desenhar aqui na hora e é isso. Não, façam tipo assim, um livreto, né? Thumbnails, que são uns desenhos bem pequenininhos, não precisa ser bonito, tá longe de ser bonito, mas isso aqui é muito importante. Aqui que você vai saber a virada de página, se tá funcionando, se não tá. Então faça um livreto assim, menor se possível, porque eu não consigo desenhar pequeno demais, então eu prefiro desenhar grande assim. Mas, ó, todo rabiscado. Aí o quadrinho deu, aí você pode fazer outra página, né? Você não gostou da cena? Então esse aqui é todo o esqueleto, vamos dizer assim, do Orion. Foi aqui que ele nasceu para chegar impresso do jeito que tá lá eu mandei pra gráfica, que eu fiz ele no digital. Eu prefiro fazer quadrinho no digital, mas você pode fazer também ele com aquarela, lápis também, manual, vocês que sabem. Mas pra mim, assim, apesar que eu desenho muito lento, fica mais rápido. Mas aqui, ó, se atentem a esses detalhes. Viu? Meu desenho não tá bonito aqui, é só pra ter uma noção da virada de página. E tinha várias páginas que deram errado e eu fui refazendo. Muitas páginas. Então é muito importante fazer thumbnail, né? A gente chama de thumbnail. Então, ó, aqui não deu certo, aí eu fiz outra página, tá vendo? Então aqui que você vai moldando a sua história, é que nasce a história. Você também pode fazer rascunhos no computador, se você tiver mais habilidade só com o computador, né, digital. Então, para completar, fechar com chave de ouro, o Orion surgiu de uma ideia, um rascunho de roteiro, depois veio para aqui, para esqueleto, um rascunho dele, e para depois vir o primeiro fic e eu não consegui terminar, mas eu lancei mesmo assim, mesmo não sendo um one shot, mas eu sabia que eu ia terminar. Então se forem fazer assim, saibam que vocês precisam terminar, porque eles vão ficar perguntando se vai ter mais. E para chegar no resultado final, que é a história completa, bonitinha, no one shot, maravilhosa e com lombada, do jeito que eu sempre sonhei. Então, teve várias etapas para ter o resultado final. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, ajudado vocês a aprender o beabá de como fazer histórias em quadrinhos. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários, qualquer sugestão também. Se eu ver que vai ser legal virar um vídeo, eu posso fazer a sua pergunta ser transformada em vídeo, ou eu posso responder aqui embaixo nos comentários mesmo, caso eu veja que
não há necessidade de fazer um vídeo, mas eu respondo todos vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos quadrinistas que gostam de desenhar também, para esse canal crescer e a gente crescer juntos. Até a próxima, tchau!